Fala galera, Vazeiros tá no ar, hein? Tá na área. Chegamos! Sem o Calvo hoje. Sem o Calvo. Importante frisar. Tá. Turma, resumão para quem tem preguiça, para quem não quis ver 6 horas de jogos, para quem não quer ver 1h40 de Alan Estagiário falando sobre. Resumão do que rolou na quarta rodada, Marquinhos. O que temos aí? Cara, muito jogo bom. Bom. Arrisco a dizer que foi a melhor rodada até agora. A melhor rodada. A rodada com mais gols na Kings League até agora. Teve gol Sinistro. Pra caramba. Com mais hat-tricks. Teve jogador pra caramba metendo hat-trick. Teve jogador que fez 4 gols. Mais de um, na verdade. Então, assim, foi uma rodada movimentadíssima. Pra mim, a melhor até então. Surpreendeu todo mundo. Inclusive, os resultados de todos os times foram surpresos. Com certeza. Tivemos até polêmicas aí no meio, né? Vamos desembolar ao longo do jogo aí. Marquinhos, qual foi o primeiro jogo e o que temos de resultado? Primeiro jogo, o Capim perdeu pro Fluxo. Era um jogo que a gente já esperava que o Fluxo fosse ganhar, ser superior. Mas não com tanta facilidade, igual foi, né? O que me pegou nesse jogo foi a falta de estratégia do Capim. O John Vlogs está completamente perdido. Não só o John Vlogs, o time está totalmente perdido. Parece que o time não entrou em campo. As decisões que exigem estratégia dentro do jogo, né, na hora do X2, esperar um pouco na hora de finalizar na hora certa, não dar a posse ao adversário. Todas essas ações dentro do jogo, eu acho que o Capim pecou bastante. Para mim, foi o pior time da rodada. Com certeza, também acho. O pior time da rodada. Não tem nem o que falar. Eu acho que o Capim, ele estava, além de perdido, eles estavam achando que estavam muito confiantes por causa de todo o pré-jogo e tudo mais, só que chegaram lá, tomaram um paredão do Fluxo e não conseguiram avançar, não conseguiram fazer e criar nada no jogo. Parecia um montadinho de gente ali, um time de pelada, botou lá pra jogar. Foi, verdade, foi isso mesmo. Posicionamento, sem uma noção tática assim, tomaram um totó de bola. E falando do Fluxo, mano, temos 2 destaques aí. Bolt, que sempre já é carta marcada. Exato. No X1 ele é embaçado. Inclusive o dono do gol mais rápido da Kings League até agora, 3 segundos. E o que mais? Cara, o coletivo do Fluxo me chamou a atenção. Tanto que foram 5 gols e cada gol de um jogador diferente. Porém, o Melequinha, pra mim, cara... Se destacou muito, né? É doido, ele chama o jogo, ele procura o jogo o tempo inteiro. Ele tá presente aonde a jogada tá. Então, diferente. Eu concordo, pra mim um dos MVPs da partida aí, com certeza. Diferente. Então bora pra segunda partida, que essa foi a melhor partida disparada pra mim. Melhor jogo da noite, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Teve virada em todos os momentos. Não, todo momento o time virando pra um lado, virando pro outro. Cara, jogo de 16 gols, sem falar os shootouts. Primeiro, a primeira vitória, né, vamos dizer assim, embora o empate no shootout o Funkball ganhou. Primeira vitória do Funkball. Deram que veio enorme, comendo bola. Deram uma moral enorme. Tem um ditado no meio do futebol que às vezes é melhor você ser o líder da Série B do que você ser o último colocado da Série A. Por quê? Clima. Eu concordo. Então, isso vai ser uma mudança de clima lá no Funkball. Próprios times como a Loud, como o Capim, que na última rodada decepcionaram demais, estão com a moral lá embaixo. Aí você pega o Funkball, primeira vitória deles, ainda assim, vindo de um empate, e os caras estão animadíssimos, estão com a moral lá em cima. E eu acho assim, que não só a gente, como todos os torcedores e o próprio time do Real Elite entrou no jogo achando que ia ser moleza. Correram atrás demais, jogaram muita bola. Mano, diferente do que o Alan Estagiário tá falando por aí, eu achei que o Real Elite jogou muito. Ele, como presidente, falou que não se sentiu tão bem, não achou que o time jogou tão bem, mas eu achei que o Real Elite jogou muito, conquistou duas viradas no meio do jogo, conquistou o empate, fizeram 8 gols também. Eu achei um jogo, assim, absurdo, sem comparação. Destacaço pro Davi Lira. O Hilário. Davi Hilário. O que o Hilário jogou, meu amigo, 4 gols. Absurdo. Chamou a responsa total. Ele fez a diferença para ser empate. Ele vinha jogando bem, né? A gente falava nos primeiros jogos que, embora o Real Elite não tinha conseguido o resultado ainda, não tinha conseguido a vitória, ele era ali o ponto de esperança ali. Ele era, vamos colocar assim, um brilhinho ali no meio da escuridão que estava o time da Real Elite. Eu acho que muito que o Alan ele criticou desse jogo foi a postura defensiva. O Real Elite era um time que, embora não vinha pontuando bem, tinham feito boas partidas. Boas partidas, exatamente. Então não vinham tomando tantos gols assim.
Então, tomar 8 gols é muita coisa. É muita coisa. Não, eles estão entre os 3 times que mais fizeram gol, mas também são um dos times que mais tomaram gols por causa desse jogo, inclusive. Então, eu acho que o ponto que ele pegou um pouco foi nessa questão do... O que ele fala muito é que o time entrou muito confiante que seria um massacre. Exato. E aí chegou lá o Funk Ball, fez o que não fazia há muito tempo. Vontade, né? Exatamente. Parece que acordaram pro jogo. Hat-trick dele também, pelo Funk Ball. Douglinha, nossa senhora. Monstro, segundo hat-trick na última rodada, meteu hat-trick também. O Douglinha só entra em campo pra meter hat-trick, não tem lógica, irmão. O tanto que ele tá jogando tá absurdo. Eu pra mim, também coloco ele aí entre um dos melhores da partida, embora o Hilário tenha jogado muito, eu coloco ele porque o Funkball precisava muito disso. Precisava dessa vitória para respirar e ver competição de novo, ver o que é, né? Ganhar uma partida, de pontuar, porque 3 rodadas não tinha pontuado nada até agora. Com a moral lá em cima, vamos ver como que vai ser a sequência deles. Tomara que venham muito bem aí pro próximo jogo, né? Exato. Bora então resumão pro terceiro jogo. Nós falamos antes que seria um jogo muito equilibrado. E realmente foi um jogo muito equilibrado. Nós achamos que seria os dois times que estavam medianos ali, porque a Nive o Nivelados tinha perdido o último jogo, o Dendele tinha ganhado o último jogo, estava vindo na crescente aí. Achamos que seria um jogo equilibrado. Realmente foi um jogo equilibrado. Tivemos um 3-3 aí. Eu esperava uma resposta do Nivelados. Perdeu o último jogo. Não é que jogou mal, mas pegou uma equipe muito superior e deixou claro que a equipe era superior. Agora, contra o Dendele foi um jogão. Foi um jogão. E detalhe, que o Nivelados começou com 3-1. O Dendele foi buscar o resultado. Então parece que o Dendele acordou assim no segundo tempo e falou, agora é nós. Pra mim o Tuco jogou muita bola também. Nossa, muito destaque. Chamou a responsa. Destaque de novo pro Lucas Hector também, do Dendele, que joga muito, é absurdo. No shootout, o Nivelados não tinha tido ainda uma disputa de shootout, porém estava sofrendo com essa questão dos pênaltis que a Nive não bate. E aí mostrou mais uma vez que faz toda a diferença. Precisa que o presidente vá lá e bata o pênalti, porque é muito mais fácil converter um pênalti que um shootout. A gente não tá falando da boca pra fora, não. É só vocês assistirem os jogos e ver que o nível de conversão de shootouts, estatisticamente falando, inclusive nesse jogo, em 10 shootouts, 5 foram errados. Exatamente. Então, se 5 de 10, 50% não tá fazendo. Então a gente vê que é muito mais fácil converter um pênalti do que um shootout. E vale destacar também Léo Gol. Léo Gol, que sempre é destaque, não tem como. Mas deu um vacilinho ali, no final podia ter atacado, ficou parado na frente do goleiro, não fez nada, ficou indeciso de fazer e esperou acabar o tempo. Muita polêmica porque ninguém entendeu se ele tentou fazer uma cera ali, se ele achou que não valia a pena seguir a jogada. Mas tanto no Futset ali, na Kings, o campinho é curto, 2 minutos, 2 ataques, você pode fazer 2 gols e não tem dessa de ficar segurando o jogo. Eu também acho. Ainda mais na Kings League, né, mano? Porque a todo momento tem gol que vale 2, tem pênalti de presidente, tem carta, tem muita coisa. Mas galera, antes do próximo jogo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, isso vai ajudar demais a gente. Compartilha, comenta o que vocês acharam dos jogos, deixa aí pra gente que a gente quer saber, não é não? Exatamente. Então, bora então de resumo de quarto jogo da noite. O favorito, né? Favorito. 3x. 1-12, né? Porque a Fúria tá... A Fúria tá bem, 1-12. Pegou o Desimpedidos. Esse resultado não reflete o jogo. Vou te falar bem a verdade. Esse 8-3 que o G3X, pra mim, não reflete o jogo. O Desimpedidos buscou muito resultado. Embora também os 3 gols Desimpedidos tenham sido de pênalti. Exato. Nunca vi tanto pênalti na vida assim. Mas foram 3 pênaltis, 2 convertidos pelo Marcelinho, não é isso? Isso, exatamente. Marcelinho que bate pênalti bem pra cacete. Mas não reflete o jogo, na minha opinião, não. Porque o G3X ampliou, foi nos gols em dobro. Então, na verdade, era 4-3. Então, eu não acho que esse resultado refletiu tanto no que o G3X e o Desimpedidos jogaram. Achei que foi um jogo equilibrado, apesar do resultado. Mas vale destacar que os gols da G3X foram tanto no período escalonado, que isso eles dominam muito, são muito bons de estratégia, tanto no gol em dobro. Então, a amplitude do resultado não reflete no jogo em si. Eu acho que assim, a gente pega as duas equipes, né, que são líderes hoje, que é a Fúria e a G3X, são equipes que já jogou a Kings League norte-americana. Então, eles já conhecem um pouco melhor das estratégias dentro da Concordo, eles estão mais por dentro disso. É o que você comentou do período escalonado. São duas equipes que não pecam nesse período. Eles sabem realmente o que fazer. Eles sabem quando poupar o jogador que sabe jogar o período escalonado para ele entrar no período escalonado, dar o gás dele naqueles 2 minutos e realmente abrir placar. Porque a gente tem visto em todos os jogos que os jogos estão sendo abertos, os placares, nos períodos escalonados. Tanto no início quanto no final do segundo tempo, do primeiro tempo. A maioria dos jogos da Fúria, o Lelete, a gente vai falar da Fúria. Nossa, vamos falar já porque...
ele faz os gols no período escalonado ali e dá uma tranquilidade muito grande para a Fúria no restante da partida. Mas voltando a G3X, estreia do Gegeu, jogou muita bola, mostrou que... Cara, mostrou assim, que veio... ele não fez o mesmo lugar, papel que o Andreas, mas sabia, ele jogou tanto quanto. São posições um pouco diferentes. Sim. O Andreas, ele é muito maestro, muito líder. Então, ele é um cara referência, é normal que todo mundo da equipe ali para ouvir o pensamento dele, presta atenção nos movimentos dele dentro de quadra. E o Andrés já estava acostumado a fazer dupla com o Tom. Exato. E eles já estavam acostumados ali a meter... Né? O entrosamento o entrosamento no período escalonado, a gente pensou que faria muita diferença e não fez. E o Gegeu entrou muito bem. O Gegeu entrou muito bem, se adaptou muito rápido ao time. A equipe não uma semana de treino, mano. Eu venho sentindo muita falta de uma postura melhor defensiva da G3X, mas aparentemente é uma estratégia deles mesmo. Eles atacam muito e acabam deixando mesmo o espaço. É meio que o Wagner Diniz fazia. Wagner Diniz não, o Fernando Diniz fazia. Fazer muitos gols, se tomar 1 ou 2, beleza, a gente tá com 3, 4 no placar. Então é meio que o pensamento deles. E vai destacar que eu acho que a amplitude desse resultado foi porque no final o Desimpedidos foi com tudo. Eles queriam fazer gol de qualquer forma, acabaram abrindo a defesa e tomaram 2 gols que foi para 8. E destacar também que, impediram o Toguro de bater o pênalti. Exato. Tem a polêmica aí, já vários portais notícias soltaram que a comissão técnica não deixou. Eu, como Toguro, se fosse presidente, falei, irmão, você não tem que deixar, não, eu que mando. Mas é compreensível, porque pelo que falaram é porque ele não está indo treinar, ele não está acompanhando os treinos e tudo mais. O Toguro e falta de treino parece que é meio... É constante, né? Amigo, o cara tá preocupado em chapar os cocos. Drink da Mansão Maroma, inclusive, Toguro, queremos patrocínio aqui. Manda pra gente. Mas é isso, né? Então... compreendo a comissão técnica, mas ficaria do lado do Toguro. Se eu sou o presidente e quero bater, eu vou lá, sem treinar com treino, eu vou lá e bato. E tem também, do outro lado, o pênalti do Kelvin. Falhou, primeiro pênalti que o Kelvin... Sabia que foi o primeiro mesmo que ele errou? Sim. O Kelvin só errou um pênalti até hoje na Kings League e um shootout. Que loucura, eu não sabia disso, não. Eu fiquei assustado. Ele é o melhor nisso. E, destaque pro JP. O Kelvin não errou, o JP catou. O JP catou. Irmão, o JP tá com sangue no olho. Todo mundo já deve ter visto o vídeo que ele deu um apavoro no Toguro, falando, irmão, aqui é sério, aqui não é brincadeira, não. Nós estamos aqui pra isso. E ele cantou a pedra antes. Hoje é o primeiro pênalti que o Kelvin vai perder. E perdeu. Cara, ele tem sido um dos destaques pra mim. Muito se falava um pouco do Barata, wildcard e tal. Até porque já jogou com a G3X, já jogou fora. Mas o JP tem entrado em cada partida e assim, dado o máximo. É um goleiraço. Concordo, mano. Eu acho que o JP ele tá se destacando muito e ele tá com muito sangue no olho e muita vontade de vencer. Isso é legal. Bate, essas coisas iam acontecer mesmo. Em algum momento é bom que agora talvez o próximo Gal anima a descer pra... Também acho que vai. Se Deus quiser, vai sim. Ele falou que ele tava se recuperando de uma lesão, por isso que ele não tinha descido ainda. A gente não tava sabendo disso, ele soltou essa semana aí. Mas eu acho que vai sim. E bora então de último jogo. Galera, mas antes de ir pro último jogo, já deixa escrito aí, comenta o que vocês querem ver aqui, o que vocês acharam dos jogos, dos resultados, se foram legais, se não foram. A gente quer saber a opinião de vocês também. Marquinhos, qual foi o último jogo e destaque pra quem? Fúria Loud. Um apavoro no Coringa, né? Apavoro, meu Deus. Eu acho que nem ele esperava. Em todos os sentidos. Equipe, a gente falou um pouco do Capim, né, que não foi bem, mas a Loud também... Não, a Loud deixou a desejar. Acho que já entrou em jogo, assim, perdi. Eles já entraram com a moral lá embaixo. Pelo que deu pra perceber. Eu acho que, assim, esses times, quando tem pego a Fúria ou a G3X, eles têm tentado mudar o esquema pra se adequar ao estilo de jogo desses times e não tem funcionado. E não adianta. E sem falar que aquele gol do Lelete logo no início, cara, que abriu 1-0, desmoralizou o time inteiro. O Lelete, não, ele fez 2 gols, né, no primeiro. Sim, mas o primeiro gol que foi o de cavadinha ali, meu amigo, tá louco? A bola subiu pra cacete, criou lá dentro na caixa. Ele fez no primeiro minuto, fez no segundo minuto, então você já começa com 2 gols de vantagem. E desmoralizando o time, porque não foi um golzinho, foi um golaço. Né? E aí você dá de cara com o melhor time da competição, o time que tá liderando. O Ney já vem pedindo ele pra cavar, né? O Ney já tinha avisado ele que já tá ali, com o melhor time, o melhor atacante. E aí o cara ainda faz uma gracinha dessa, amigo. O outro time do outro lado mostra que ele tá em casa, tá tranquilo. Exato. Inclusive a comissão técnica, um dos presidentes lá da Loud falou que no próprio aquecimento, que eles fazem o aquecimento ali antes do jogo juntos, ele viu o clima de descontração
da Fúria, a galera ouvindo pagode, brincando e tal. Outra E a história. galera séria, parada assim na loud lá, sem saber Manda pra muito, onde tava o indo. psicológico manda muito, já entrar nervoso no jogo é o que eu falei. Você entrar já pensando que outro time é muito bom, que tem que mudar, que tem que fazer acontecer, não... Concordo. Eu acho, mano, que assim, agora falando de todos os jogos, todos os times estão se encontrando ainda, tirando o G3X e Fúria, que já são experientes nesse tipo de competição, já são times que se adequam mais às regras. Eu acho que os outros times ainda estão se adaptando, eles ainda não entenderam o que é a Kings League. Eu não sei, acho que você vai saber falar um pouco melhor que eu. Qual que é essa diferença que eles estão encontrando na quadra? Talvez pelas regras, talvez pelas estratégias. Porque, assim, a maioria ali era jogador. Vamos falar, por exemplo, do Tom. O Tom era jogador de futsal. Mas ele entrou ali e tá se destacando. Talvez porque ele entrou numa equipe já formada, que já sabia das regras, etc. Mas, mano, por que tá tão disparado essa adaptação na Kings League? Eu acho que, primeiramente, o psicológico. Embora já tenham vários jogadores ali que tenham passagens por seleções das modalidades, não tem como você comparar o grau de mídia e de visibilidade Concordo. de uma liga de futsal, por mais que seja um torneio interestadual, um nacional. Eu acho que os caras nunca viram isso acontecer. Toda essa produção, é muita câmera, são pessoas famosas envolvidas. É uma ascensão, né? A Kings League Exato. tá batendo recordes e recordes de view. Eu acho que, primeiramente, isso. Eu acho que nem todos ali estão acostumados com isso. Embora jogadores, igual eu falei, passagens por seleções, títulos importantes, é um outro nível de visibilidade, de público em volta. Então é normal de sentir a pressão. Você pega os jogadores mais experientes, igual o Tom, tem o Tuco, tem o Léo Gol, tem o Lelete. São jogadores que já são experientes o suficiente para não ligarem com isso. Os mais novos... Não abalarem, né? Os mais novos ainda sentem o reflexo. Ainda mais a galera draftada, né, mano? Sem falar que ali é uma oportunidade de vida da galera realmente mudar. Claro. Não tô falando que a galera ali vai sair dali bilionário igual jogador de futebol, Não, fica realmente. visibilidade, Mas alguns ali com certeza vão ganhar muito dinheiro. O próprio exemplo é o Kelvin, o tanto que ele tá ganhando. Quem Então, consegue aproveitar a oportunidade vai... com certeza, acho que isso pode ser uma parada que você falou que faz muito sentido. E eu acho que o outro mais difícil são as regras. As regras realmente são difíceis de entender. E a Kings League brasileira é a organização que está mais perdida quanto às regras. Você vê os presidentes reclamando todos os jogos. Tem regra que tá indo para lá, tem regra que tá indo para cá. Nessa rodada mesmo, teve um pênalti presidente que foi sem querer do Desimpedidos. Ninguém ficou, todo mundo ficou sem entender nada. O juiz não sabia para quem foi. Chegou lá no velho Vamp e falou assim: foram vocês? Ele, claro que não, é só você olhar o telão para quem que foi. Então, tipo assim, a organização, não só os presidentes como os times, mas a organização da Kings League tá perdida. Tá um pouco bagunçado. O primeiro torneio é normal assim, né? A gente esperava um pouco mais pelo grau de investimento na competição. Eu acho que tá faltando vontade do pessoal se adaptar mesmo, porque não dos jogadores agora, tá? Tô falando da organização mesmo, de ir ali, mostrar, fazer um negócio mais sério, ser um pouco menos chacota. A galera da organização presente. Né? Exato. Amigo, você não tá no Brasil, você não tá fora do Brasil, você tá no Brasil, um país que o futebol é levado a sério e o pessoal não tá levando tão a sério essa parada quando deveria. E às vezes levando sério até demais, fazendo coisas que a gente deixa para outro vídeo de polêmicas aí, que não deveriam estar levando também, né? Então é isso, Marquinho, resumão para quem é preguiçoso, feito. Acompanhar. Galera, continua acompanhando a gente todas as redes, todos os dias, vídeo no canal. É isso, até a próxima, valeu. Abraço.